Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu não consigo pensar em muitos animes populares que fizeram parte da minha vida e a de tantas outras pessoas, a não ser os grandes clássicos, tais como Dragon Ball Z, Cavaleiros do Zodíaco, Yu-Gi-Oh!, Digimon e alguns outros dessa época. Claro que quando falo isso, estou me limitando apenas à minha geração e às 2 ou 3 gerações antes da minha. Talvez, se você pegar um guri na rua e perguntar para ele qual é o anime que mudou sua vida, entre aspas, ele responderá Demon Slayer, Shingeki, One Punch Man e talvez até One Piece. Vejam bem, não estou dizendo que a nova geração de otakus não curta esses clássicos da Era de Ouro. Muitos vão atrás deles para maratonar, mas quando se fala de algo que marcou em tal época de sua vida, dificilmente um garoto de 15 anos vai citar um Digimon Frontiers, por exemplo, ou um Zatch Bell. Não é impossível, mas raramente acontece. Acredito que minhas poucas palavras tenham sido suficientes para compreender o que quero dizer. Não estou aqui para ser fiscal de nada, pelo contrário. Mas retornando à querela inicial, é quase que impossível não pensar no cenário dos animes como um todo e não pensar em Dragon Ball. E aqui deixo um pequeno disclaimer. Não me refiro somente ao Super, que foi o mais recente, mas sim às sagas clássicas e todo o Z. E quando se pensa em Dragon Ball, para muitos, quase que automaticamente, o nome Akira Toriyama vem à mente. Akira Toriyama nasceu em 5 de abril de 1955, em Nagoya, Japão. Durante a infância, ele mostrou interesse em arte e mangá. Depois de se formar na escola secundária, ele começou a trabalhar em uma fábrica e frequentou uma escola de design. Sua primeira obra publicada foi Wonder Island, em 1978. Antes de chegar em Dragon Ball, e até mesmo depois, Akira publicou algumas outras obras, como Dr. Slump, de 1980 a 84, uma série de mangá de comédia que precedeu Dragon Ball e foi muito popular no Japão. Jaco The Galactic Patrolman, é isso? Lançado em 2013, um mangá curto que serve como prelúdio de Dragon Ball, ambientado no mesmo universo. Kouwa, de 1997, uma história sobre monstros e aventuras destinada a um público mais jovem. E Sandland, em 2000, um one-shot, mangá de volume único para quem não sabe, ambientado em um mundo desértico, pós-apocalíptico. E falando em Sandland, recentemente tivemos o lançamento do jogo de mesmo nome, no dia 18 de março deste ano. Enfim, podemos dizer que chegamos no principal. O primeiro capítulo do mangá Dragon Ball foi lançado em 3 de dezembro de 1984 na revista Weekly Shonen Jump, uma das revistas de mangá mais populares do Japão, para quem não sabe. Esse capítulo inaugural introduziu os personagens principais e estabeleceu o cenário para a épica jornada que se seguiria. Tudo começa quando uma criança com cauda de macaco chega à Terra dentro de uma pequena nave espacial. Logo, é encontrado por um idoso chamado Gohan, que o cria tal qual um pai, batizando-o de Son Goku, que passaria a morar na montanha Paozu. A história foi baseada no romance chinês chamado Jornada ao Oeste. Após esses capítulos iniciais, o leitor então embarcará em uma longa viagem contando com mais de 500 capítulos. A série foi compilada em 42 volumes encadernados e conta com uma história dividida em sagas: A Busca pelas Esferas do Dragão, Exército Red Ribbon, Saga dos Torneios das Artes Marciais, Rei Piccolo e, para finalizar, o Piccolo Jr. Conheço algumas pessoas, para não dizer muitas, que já pula direto pro Z, e eu não as critico, fiz a mesma coisa. Mas o fiz porque só fui saber da existência do clássico anos depois, e só pude ver alguns de seus episódios quando tive acesso à internet. De todo modo, o clássico nos apresentou muitos personagens icônicos. Alguns continuaram aparecendo no Z, GT, filmes e até mesmo especiais. Outros, infelizmente, ficaram presos ali. Desses personagens, posso citar alguns: Tao Pai Pai, Android 8, Ten Shinhan, Piccolo, Bulma, Yantia e Arale. Então, em 1989, Dragon Ball Z começou a ser publicado, desta vez apresentando novos personagens e ameaças, fazendo uma excelente expansão no universo da obra. O mangá ganhou um anime em 26 de fevereiro de 1986, sendo finalizado em 89. A adaptação cobriu quase todo o mangá. Nesse mesmo ano, Dragon Ball Z estreou poucos dias depois,
no dia 26 de abril. E aqui deixo um pequeno disclaimer. Antigamente, lembro que era muito falado, principalmente aqui no YouTube, de que o nome da continuação do clássico não seria Z, mas sim 2. Mas na hora da impressão fizeram alguma confusão e trocaram por Z. Até hoje não fui atrás da veracidade disso, e peço desculpas. Mas continuando, a partir de agora, vou me referir às aventuras do Goku criança apenas como saga clássica, certo? Assim como na saga clássica, no Z também tivemos a história dividida em arcos, e acredito eu que são justamente os mais famosos, a começar pelo primeiro, Arco dos Saiyajins, onde somos apresentados ao irmão de Goku, Raditz, e seus conterrâneos, Nappa e Vegeta. Após a conclusão do arco com uma luta de tirar o fôlego entre Goku e seu até então novo rival Vegeta, somos apresentados a uma das, pelo menos para minha pessoa, melhores sagas do Z, o Arco do Freeza. E aqui onde somos apresentados a lenda do Super Saiyajin e é um dos momentos mais icônicos, a transformação de Goku e a surra que ele dá em Freeza. Também somos apresentados a Namekusei e vemos de onde Piccolo e todos aqueles de sua espécie vieram. Também deixo um ponto. Para alguns, Dragon Ball devia ter acabado aqui, mas não acabou. E logo em seguida, já caímos na Saga do Céu, onde, mais uma vez, somos apresentados a uma segunda transformação icônica, Gohan Super Saiyajin 2. E mais 2 pontos aqui. O primeiro, acho que vocês já sabem. Desta vez, não apenas Goku, mas aparentemente todos os Saiyajins conseguem se transformar. O segundo ponto é o Trunks do futuro. Sério, na época achei muito massa, ainda mais após assistir o filme Guerreiros do Futuro, que para minha humilde pessoa envelheceu muito bem. E um ponto extra. Sim, sei que está ficando chato, mas não posso evitar de falar. Para algumas pessoas, o mangá terminou aí, com o Gohan derrotando o Cell e ficando como o mais forte do anime. Mas não acabou, e fomos agraciados com mais uma saga, Majin Buu. Como nas anteriores, não tivemos só a transformação do Goku em Super Saiyajin 3 e todo um trauma que isso gerou envolvendo uns rapazes do Oriente Médio e Bom, deixa pra lá. Mas a nova transformação do Goku em Super Saiyajin 3 foi apenas a base do presente. Fomos apresentados a, entre aspas, novos personagens, como Gotenks e Trunks, a volta do Mr. Satan, Videl, Babidi e mais um punhado de outros. E também as fusões de Goku e Vegeta e de seus filhos. E sim, desta vez foi o arco final. Tudo estava indo bem, até que tiveram a ideia de lançar o GT, que muita gente gostou apenas da música de abertura dublada, do Super Saiyajin 4 e mais uma coisa ou outra. Quando pequeno, eu achava o GT bucha. Hoje minha visão não mudou muito, apenas de que a saga dos dragões tinha potencial para ter sido mais bacana. E a saga do Baby também foi bacaninha, mas só. Não vou me ater muito ao GT. Como toda série de sucesso, Dragon Ball teve o privilégio de ser abençoado com muitos filmes. Alguns muito bons, outros nem tanto. Mas tivemos boas surpresas, como Os Guerreiros do Futuro, O Pai de Goku, Uma Vingança para Freeza, O Homem Mais Forte do Mundo e o filme que voltou a dar um calor extra à franquia, A Batalha dos Deuses. Seguido por outra obra excelente que levantou muito o hype do pessoal, O Renascimento de Freeza. Sejamos sinceros, por mais que uma franquia seja amada e tenha muitos filmes, especiais e até mesmo jogos, ela passa por uma espécie de fase morna, por assim dizer. E Dragon Ball não escapou disso, mas após 2012, muita coisa mudou, incluindo sua volta esmagadora, e o sucesso do Super está aí para provar isso. Foi uma nova centelha mais do que bem-vinda. Muitos animes são queridos aqui no Brasil, e com Dragon Ball não seria diferente. Na verdade, é diferente sim. Dragon Ball é muito amado por pelo menos umas 3 gerações, e mesmo com a infeliz morte do autor, sabemos que sua obra perdurará por muitas outras gerações. Goku e seus amigos marcaram uma era, e isso não é para qualquer um.